A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor, que Deus os continue abençoando a cada um. E nós vamos aqui meditar numa palavra de Deus, né? Para com certeza Deus. Nós vamos pregar hoje sobre os conselhos especiais sobre vestes, né? Sobre vestes, compostura diante da parte de Deus. A Bíblia diz assim, ó, não devemos ser igual para ambos os sexos, né? Deuteronômio 22, versículos 5 e 11. Não deve ser igual para ambos os sexos. A roupa do homem não pode ser igual para a mulher, diz a palavra de Deus. Nós vemos, meus queridos, amados irmãos, que o homem não pode vestir uma roupa que seja de mulher, e nem a mulher vestir uma roupa que seja do homem. Diz-nos a Bíblia que elas têm que ser diferentes. As roupas têm que serem diferentes, né? Deuteronômio 22, versículo 5, você meditando, olhando, observando, examinando, realmente vendo o que está escrito lá, vocês vão poder observar que além de ser iguais, diz a Bíblia que ela tem que ser limpa e bem cuidada. Que legal, né? Muitas vezes tem pessoas que ela não cuida das suas vestes, não cuida das suas roupas, né? Mas a Bíblia diz que além de você cuidá-la, tem que estar limpa, né? Eclesiastes 9, versículo 8, olha só. E também diz a Bíblia que deve ser especiais para os sacerdotes. Tem que ser roupas especiais para os sacerdotes. Muitas vezes tem sacerdote que quer se vestir como um membro, ou muitas vezes como um mundano, muitas vezes como pessoas que não é evangélica. Mas o sacerdote, antigamente, né, eles tinham uma roupa especial para eles. Eles tinham uma roupa especial. Você pode ver que um juiz, ele tem uma roupa apropriada para ele. Um tenente, um comandante das Forças Armadas, eles também têm uma roupa especial para eles. Vamos observar também hoje em dia um advogado, ele também tem a roupa especial para ele, que é o paletó, gravata, né? E o sacerdote, ele não passa desapercebido, porque ele tem que ter a sua roupa especial para ele. Não é verdade? Muitas vezes, você que é um sacerdote, é um servo, é um ministro do Senhor hoje, né? Porque antigamente se chamava sacerdote, hoje é ministro, é pastor, são os obreiros da casa de Deus. Quer dizer que tem que ser diferente, não é verdade? Você tem que ter sua compostura, sua postura diante das suas vestes também. Por que o mundo aí fora, uma pessoa se elege a um cargo e eles têm sua compostura e ele se veste ao alcance da sua postura? Não que nós devemos abandonarmos, separarmos, como se diz, não está fazendo exceção de pessoas, não, de maneira nenhuma. Nós temos que continuar o mesmo pessoas que nós éramos, mas se separar dos erros das nossas antiguidades que nós éramos. Se agora você é um sacerdote, se agora você é um servo de Deus, agora você tem que andar como tal. A Bíblia diz que deve ser especial para o sacerdote. Ezequiel 44, versículo 17. A palavra de Deus diz dessa forma. Se você quiser meditar, depois você medita, você vai ver que as vestes eram especiais. Não devemos preocupar-nos a respeito. Até a Bíblia nos relata que nós não devemos se preocupá-la sobre veste. Nós estamos falando sobre veste. Porque tem muita gente também, vamos supor, que ela se preocupa muito, né, em que vestir, né?
O dia de amanhã, a Bíblia fala que o dia de amanhã não pertence a nós. Basta cada dia o seu mal. Quer dizer que nós não devemos estar ansiosos. Você tem seu terno? Hoje, veste ele. Amanhã, você está preocupado em ter um melhor? Busca primeiro o reino de Deus. Deus vai acrescentar um melhor, um terno, ou que seja aquela roupa bela do sacerdote que você deva vestir. Não se preocupar com as suas vestes, no sentido de você se vestir como qualquer uma pessoa, sendo que Deus já te chamou para uma tal obra. Tanto pessoas, sacerdotes ou não sacerdotes, que se propõem, não deve se preocupar com as vestes, amém? Assim, no sentido, não se preocupar, no sentido assim de não ter condições de tê-la hoje, mas amanhã você terá, com certeza. A Bíblia diz: buscai o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, Deus ele acrescenta nas nossas vidas. E a Bíblia diz aqui, ó, Mateus 6, versículo 28 diz essa palavra sobre não se preocupar. Devem ser usadas com modéstias. As roupas devem ser usadas com modéstias. Meus queridos irmãos, muitas vezes tem pessoas que ela não tem modo para usar as suas vestes. A Bíblia diz aqui que as suas roupas devem ser usadas com modéstias. 1 Timóteo 2, versículo 9. Muitas vezes, qual é essa modéstia? Será que você está usando a roupa, suas vestes, com modéstia ou na moda? Diz o povo, né? Não que a gente não tem que andar bonito, gente. Não que a gente não pode se arrumar. O cristão, ele tem todo o direito, não só porque você é servo de Deus, você é serva de Deus, você não vai andar arrumado. Não, se engana. Se Deus deu condições, ou você tem condições de ter uma roupa, comprar uma roupa, mas que seja com modéstia. Não extravagante. É verdade? Não uma roupa para se aparecer, né? Mas com modéstia, né? Não exagerada, é verdade? Tem pessoas que enfeitam tanto, né? Tem pessoas que usam calça colorida, né? Uma camisa toda enfeitada, né? Você usar uma roupa com modéstia, uma roupa que seja tranquila, Deus abençoe no mesmo jeito. 1 Timóteo 2, versículo 9, sobre o dever de usar a roupa com modéstia. O adorno deve ser no íntimo. 1 Pedro 3,13. Que coisa, hein? O adorno deve ser no íntimo. Que coisa. Você vê que Deus ele se preocupa até na intimidade nossa, né? Das nossas vestes, de como nós se vestimos. Por quê? Eu acho que, irmãos, na Bíblia, se você olhar a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, você vai observar que Deus ele se preocupa com nós, não só nos vestir, mas tanto no vestir, no sentar, no alimentar, até nos alimentar, Deus ele se preocupa com nós. Por que ele se preocupa com nós até no alimentar? Porque ele cuida de nós. Quem conhece nós mais do que Deus? Ninguém. A Bíblia fala que até o cabelo da nossa cabeça são todo contado. Você consegue contar o cabelo da sua cabeça? Não consegue. Deus consegue contar o cabelo da sua cabeça. Deus consegue contar o cabelo da minha cabeça. Quer dizer, o cabelo da nossa cabeça são todo contado. Deus conhece cada risca que tem na sua mão. Deus conhece cada fraqueza sua. Deus conhece cada passo seu. Deus conhece quantos ossos nós tem no corpo. Deus conhece tudo. Ele conhece nós todo. Então na Bíblia Deus ele dá receita também para nós se alimentarmos, para nós se vestirmos. Aqui nós estamos lendo sobre as vestes. E também o enfeite também, porque não adianta enfeitar muito. Olha o enfeite. O que Deus fala? Enfeite em fase desmasiada, né?
1 Isaías 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, ó: diz o Senhor, visto que as filhas de Sião se exaltam e anda de pescoço erguido, e tem olhares impudente, e quando erguido tem olhares impudente, e quando anda como se vão dançando, fazendo retimir o ornamento dos seus pés. Olha só, a Bíblia diz aqui que visto que as filhas de Sião se exaltam, a filha de Sião, em Isaías 3, versículo 16, o Senhor disse que as filhas de Sião estavam se exaltando, é as filhas de Sião, o Senhor que estava falando, que as filhas de Sião estavam se exaltando, e andando de pescoço erguidos, e tinha como olhares impudentes, e quando andavam, é como se fosse dançando, sabe aquelas gingadas, tá? Dançando e fazendo retimir ornamento dos seus pés, né? Requebrando, se rebolando, né? Outra nas palavras de hoje. Então o Senhor não estava se agradando dos enfeites daquelas mulheres. Por quê? Porque elas se exaltavam. Quando o homem e a mulher se exalta, Deus fica de lado. A Bíblia fala que Deus, Ele cuida de nós até nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Deus, Ele cuida. A Bíblia fala assim, ó: o Espírito que vós habita, Ele tem ciúmes. O Senhor tem ciúmes de nós. Assim, aleluia, como um esposo ou uma esposa vice-versa, que muitas vezes é exigente e quer que a esposa, agora que casou, quer que a esposa anda composta, ou a esposa quer que o esposo anda composto. Assim é o Senhor Jesus, que cuida de nós. Ele quer que nós andamos composto, Ele quer que nós andamos com modéstia. Ele não quer que nós andamos se amostrando, se exaltando, né, se requebrando, né? Está na Bíblia. Aqui no versículo Isaías 3, versículo 18, diz assim, ó: naquele dia, no grande dia do Senhor, a Bíblia fala, o Senhor tirará os seus enfeites, os anéis dos artelhos, as toucas, os colares, e em forma de meia-lua. Isaías 3, versículo 18. O Senhor falou assim que vai tirar naquele dia os seus enfeites. Será que você está enfeitando para se vestir? Será que você está fazendo igual aquelas filhas de Sião? Usando aqueles enfeites? Será que você está andando com anéis nos artelhos? Né? Porque hoje em dia tem esse tal de piercing, né? Piercing no nariz, né? As pessoas do passado também faziam isso. E o Senhor reprovava aquelas filhas de Sião, com os enfeites dela, os anéis dos arteiros, a touca, os colares em forma de meia-lua. Você sabe que é meia-lua, aquelas em volta, né? Aquele que faz uma volta. O Senhor Jesus reprovava eles. Por que eles reprovavam? Porque está na palavra do Senhor, na Bíblia. O Senhor Jesus falou que naquele último dia Ele tirará, arrancará. Porque o Senhor não se agrada daqueles que andam desta forma. Meus irmãos, você quer agradar a Deus? Então anda conforme o Senhor quer que você ande, agradando a Ele. Mas eu não sabia, não tinha visto essa passagem ainda. Começa a meditar nessa passagem, agrada a Deus. O Senhor Jesus, depois que você aceitou Jesus, você fez uma aliança com Jesus. Quer dizer que agora você é noiva de Jesus. Você fez uma aliança. Você encontrou o seu noivo. Você encontrou uma pessoa para tomar conta de você. E agora Ele quer cuidar de você. Não só espiritualmente, mas também no seu andar, no seu falar. Ele quer mudar o seu aprendizado, o que você aprendeu, o seu costume que você tinha. O Senhor Jesus quer mudar. Tudo isso Ele quer mudar. Por que Ele quer mudar? Porque agora Ele quer que você caminha e anda do jeito que Ele gosta. Quando Ele olhar para você do jeito que Ele gosta, do jeito que Ele acha que é perfeito, que está certo para Ele, Ele vai olhar e vai falar lá: minha filha, meu filho,
Não que nós não somos filhos, porque a Bíblia fala que ele morreu por nós todos. Todos. Ele não fez acepção de pessoa, ele morreu por todos nós. Não é verdade? Mas quando ele olha e vê uma pessoa que está andando segundo o cumprimento da sua palavra que ele pediu para andar, tanto no vestir, nos enfeites, vai ser maravilhoso. É glorioso. Você quer obedecer a Deus, não quer? Você não quer ser serva de Deus, não quer? Você não quer andar conforme o Senhor Jesus quer que você ande? Então obedeça a palavra de Deus. Obedeça. A Bíblia fala assim que é melhor obedecer do que sacrificar. O que adianta eu e você sacrificarmos, fazer tanto sacrifício, não é verdade? E não estiver agradando a Deus, não estiver mostrando para Deus que Ele realmente quer das nossas vidas. Oh, meu querido, eu quero dizer para você que a melhor coisa é nós agradarmos aquele que nos chamou. É Jesus, meus amados. Jesus nos chamou, nos escolheu, separou nós. Então nós temos que agradar a Ele. Não adianta nós queremos sacrificar, fazer tanto sacrifício, deixar as lágrimas rolar dos nossos olhos, tanto sofrimento, e não obedecer a palavra de Deus, e não obedecer ao Evangelho do Senhor. Não adianta de nada, tudo isso é em vão, tudo isso é loucura, é perdição, isso é passageiro. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que se nós obedecemos a palavra de Deus, todas essas bênçãos virão sobre as nossas vidas. Então nós temos que obedecer a Deus, obedecer em primeiro lugar ao Senhor, aquele que te chamou. Você faz parte agora do Senhor Jesus. No versículo, Isaías 3, versículo 19, diz assim, ó: os brincos, os bracelete e os véus. Quer dizer, naquele dia o Senhor tirará tudo isso e ainda tem mais ainda. Tirará os brincos, os braceletes e os véus, os diademas, as cadeias, os artelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos. Tá vendo aí? Os sinetes, os anéis pendentes do nariz, o Senhor vai arrancar. Os vestidos diáfanos e os mantos de chales e bolsas, os espelhos, as capinhas de linho e as tiaras e os véus. Você entendeu? Quer dizer que o Senhor vai tirar. Agora muitas vezes tem pessoas que dizem, não, eu quero ficar bonita. Amém. O Senhor Jesus, Ele quer que você fique bonita. Você já é bonita. Porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, Ele fez nós como a semelhança dEle. Agora, você acha que Jesus é feio? Se você achar que você é feia, que você é feio, que você precisa de mais alguma coisa para ser bonito, você está chamando Jesus de feio. Você está chamando Jesus de feio, de feia. Porque Jesus, meus amados, queridos irmãos, Ele não é feio. Ele fez eu e você conforme a semelhança dEle. Então nós somos bonitos. Não precisa mais você gastar o seu dinheiro. A Bíblia fala assim, ó, por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Tem muito mais do que você gastar o seu dinheiro. Muitas vezes a pessoa se enfeita tanto, usa tantas coisas, não é verdade? Para ficar linda, para ficar tão bela. E muitas vezes, não é verdade? Acaba se prejudicando, se mais ainda, diante de Deus. Acaba se prejudicando, porque a Bíblia fala assim que Deus, naquele dia, arrancará os brincos, arrancará o sentinela, os anéis pendentes no nariz. Tudo isso o Senhor vai arrancar naquele dia, está na Bíblia. O Senhor falou assim que as filhas de Sião, aquelas pessoas que andavam já naquela época lá, o Senhor Jesus já não se agradava, porque Ele falava que ia arrancar daquelas pessoas aquilo. Por que que o Senhor falou isso? Por quê? Porque o Senhor se preocupa com nós. Porque Eles via que aquelas pessoas estavam se exaltando. Que aquelas filhas de Sião estavam entrando numa vida a qual o Senhor não tinha dado para elas.
porque elas tinham aceitado, elas nasceram, o povo de Israel. O Senhor Jesus viu a criação dele, mas começou a não se agradar quando as filhas de Sião começaram a se exaltar. Porque o Senhor viu a simplicidade que eles eram. O Senhor gosta da simplicidade. O Senhor gosta de ver as pessoas na sua naturalidade. Minha língua é meio enrolada, não dá para falar muito dele, mas o Senhor gosta das pessoas na sua natureza, na sua naturalidade, né? Saiu agora? Então, o Senhor gosta de nós na sua, do jeito que você é, na sua naturalidade. Naturalidade, é isso a palavra verdadeira. Naturalidade que você é. Não precisa querer se exaltar, colocar aquilo outro. Não, meus irmãos. Se conforme como você é. Aceite você como Deus te criou. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça aquilo que Deus tá te pedindo. Não é verdade? Como servo, como serva de Deus. Não é verdade? Nós falamos sobre as vestes aqui do sacerdote. Infelizmente, tem pessoas por aí que andam igual mudando. Você não sabe se é pastor ou se é servo de Deus, sacerdote. Você não sabe, porque você vê a pessoa lá toda à vontade. Vou falar até aqui, em Gotazã, né? Só de shortão, de bermudão, né? E muitas vezes você é o que, varão? Eu sou pastor. Pastor, meu querido. A Bíblia fala que o sacerdote, eles tinham uma veste separada para eles. Se todo pastor for vestir igual você, chegada da igreja lá, vai se decepcionar, meu irmão. A Bíblia fala assim que o pastor tem que ter a sua santidade, tem que ter as suas vestes compostas. Você quer agradar a Deus, então obedeça a Ele. Eu sou servo de Deus, então você é diferente. Não, eu sou servo do Senhor, então você tem que ser diferente. Tem que mostrar que você é diferente diante de Deus. Deus, Ele quer que nós agradamos a Ele. Mostramos que Ele é Senhor das nossas vidas. A Bíblia fala aqui, meus amados irmãos, no versículo Isaías 3, versículo 24, diz assim, ó: em lugar de perfume haverá mau cheiro, em lugar de cinto uma coroa, em lugar de escultura de cabelo calvície, e em lugar de veste luxuosa pano de saco, em lugar de formosura queimadura. Misericórdia. Pode ser que você está falando misericórdia, eu também estou falando misericórdia, mas é que o Senhor fala na sua palavra. Em lugar de cheiro, suave, fedor, né? Perfume exagerado, coisas exageradas. Tudo que é exagerado é diante de Deus, é vaidade. Tudo que é exagerado, tem pessoa que exagera em tudo. Exagera no perfume, né? Exagera no seu comportamento, no seu vestir. E tudo que é exagerado para Deus, meus irmãos, desagrada ao Senhor. Desagrada a Deus, porque Deus, Ele se agrada daquele que anda em retidão com Ele. Ó, quando aos vestuários, porque andam ansiosos, olhai para os que crescem, lírios do campo, eis que não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dele. Diz a palavra de Deus em Mateus 6, versículo 28 e Mateus 6, 29. 1 Pedro 3, versículo 3. A beleza da esposa não seja um enfeite exterior, como frisado do cabelo, o uso de joia de ouro e luxo dos vestidos. Quer dizer, não é essa beleza que o Senhor quer. A beleza que o Senhor quer é essa daqui, ó. 1 Pedro 3, versículo 4. A beleza que o Senhor exige de nós, de qualquer um, da mulher, do homem, a beleza que o Senhor exige de mim e de você, é essa aqui, ó. 1 Pedro 3, versículo 4. Mas a beleza interior, no corruptível, no traje de um espírito manso, tranquilo, que é precioso diante de Deus. Esse que é o traje, é esse que é as vestes que o Senhor quer que você veste. Meu irmão, a beleza que o Senhor quer que você tenha não é por fora, não.
Você pode estar hoje sem muita maquiagem, sem muito batom, sem nada no rosto. Mas se você estiver bela por dentro, se você estiver bela por dentro, o Senhor vai se agradar de você. Um espírito manso, quieto, né? Tranquilo, que é precioso. 1 Pedro 3, versículo 4. Lê lá a Bíblia, você vai ver que está escrito essa passagem. Não é verdade? Aqui a Bíblia diz sobre muita referência de roupa. Não é verdade? Por que, meus amados irmãos? Porque o Senhor se preocupa comigo, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com nós todos. Nós temos que ter uma vida de consagração a Deus, uma vida consagrada ao Senhor. A Bíblia diz aqui, que a gente deve ser mortos para o pecado. Romanos 6, versículo 2. O que quer dizer morrer? Preste bem atenção no que eu quero dizer para você. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Nicodemos, um dia que ele foi ter com Jesus, São João 3, versículo 1, diz a Bíblia que ele foi ter de noite com Jesus. Jesus disse para ele assim, aí ele disse, Nicodemo, necessário é o homem nascer de novo. O Nicodemo perguntou para ele, como pode o homem nascer de novo? Ele tem que entrar na barriga da sua mãe e nascer? O Senhor falou, não, Nicodemo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meus queridos e amados irmãos, quando a Bíblia relata que temos que nascer de novo, é nascer da água, é nascer do Espírito. Ser uma nova criatura. O velho homem, a velha mulher, né? Quando Deus fala nascer de novo, Ele quer dizer você ter uma vida transformada. Ter uma vida transformada. Isso que é nascer de novo. Morrer para o mundo. Quando eu falo em morte, é uma morte espiritual. É uma morte, como se diz, do pecado para a espiritualidade, para a santidade. Quer dizer, o pecado não reina mais em você, porque você morreu para o pecado. Você abandonou, você sepultou no batismo. Quando você batiza, você sepultou no batismo todo o seu velho homem, sua velha criatura, né? Aquele homem, aquela mulher que você era antigamente, né? Toda cheia de gingada, toda cheia de não sei o quê, aquele homem que você era, todo ignorante, tudo isso, tudo aquilo. Aquilo passou de você, saiu de você. Tá me compreendendo? Saiu de você. Você morreu e agora você é uma nova criatura. Você morre e vive para Cristo. Nova criatura diz a Bíblia. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então tudo tem que se fazer novo na minha vida e na tua vida. Não adianta eu dizer para você, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, e muitas vezes não obedeço a Deus. Eu ainda não morri para o mundo, ainda não morri para o pecado, ainda carrego na minha vida, coisas ainda que não conjumina com as coisas de Deus, que ainda não conjumina com as coisas do Senhor, de agradar a Deus com a palavra, com a Bíblia. Não se agrada. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que morrer para o mundo. Não é verdade? Mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Romanos 6, versículo 2. De modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não entendo. Se você morreu para o pecado, para não fazer mais coisas erradas. Antigamente você era uma pessoa que fazia só coisas erradas, pecado. Mas agora você morreu para o pecado. E agora você ainda conviver nele. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que isto, como viveremos ainda nele? É uma pergunta. Você ainda quer viver? Se você já abandonou o pecado, não pode. Como pode uma pessoa morrer? Nicodemos perguntou, como pode uma pessoa morrer e viver de novo? Não tem como. Se você morreu para o pecado, você tem que esquecer. Agora você já é uma nova criatura. Você já é uma nova pessoa, na pessoa bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Romanos 6, versículo 11. Assim também vós considerai como mortos para o pecado e vivo para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor.
Aleluia. Então você, eu, nós que morremos para o pecado, consideramos como os mortos para o pecado. Ah, quando vi o pensamento do velho homem, aquele lá já era. Aquele homem, aquela mulher que eu era, foi faz tempo. Deram fim nela, deram fim nele, acabaram com ele. Quem matou ele? Ele mesmo quis, eu mesmo quis que ele morresse. Por quê? Porque eu quis que o meu velho pecado morresse. Acabei com ele, agora eu não vou voltar mais ser aquela pessoa. Agora eu sou nova criatura, agora eu sou novo homem, nova mulher. Por quê? Porque eu tenho uma vida consagrada a Deus. Você vê que interessante? É quando nós se entregamos a Deus, é quando nós obedecemos, dizemos não para o pecado e sim para as coisas de Deus. Gálatas 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Olha aí, concupiscência. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Eles crucificaram a carne. Por que fala crucificar a carne? Preste bem atenção. Nós falamos sobre vestes, nós falamos sobre os enfeites. A carne é essa pele nossa, a carne é essa mão nossa, a carne é esse corpo nosso. Você pode ver que a carne, ela quer regalia, ela quer descanso, a carne, ela quer se alimentar, a carne, ela quer beleza, né? A carne, ela quer tudo isso. Mas a Bíblia fala que, preste bem atenção, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Se você não crucificar a sua carne, você não pode fazer parte de Cristo. Ah, mas como que é isso? Não, você ainda não entrou. Você ainda não entrou no que Deus quer que você entra. Mas como assim que Deus, você ainda não entrou para crucificar a sua carne, meus irmãos? Você ainda não entrou para crucificar aquilo que você tinha que crucificar, que é o pecado, é a sua carne. Crucifica a sua carne, a sua vaidade. Crucifica ela, acaba com ela. E você vai ver que você está em Cristo. E os que estão em Cristo crucificaram a sua carne. Você está em Cristo? Então mostra que você crucificou a sua carne. Você está em Jesus? Então mostra que você crucificou a sua carne. Se você não crucificou ainda, crucifique a sua carne. Não deixe a sua carne ser mais forte do que você. Pelos desejos da carne. Os desejos da carne são inveja, cobiça, malícia, vaidade. Tudo isso é desejo da carne, meus irmãos. Vamos lá? Agora aqui. Colossenses 3, versículo 3. Pois morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Oh, aleluia! Se você morreu, a sua vida agora está oculta em Deus, em Cristo. Está entendendo? Você passa a ser uma pessoa que agora sua vida está escondida em Deus. Você já viu aquele hino que fala assim: minha vida está escondida em Deus, minha vida está escondida assim, minha vida está segura, está nas mãos de Deus. Por quê? O diabo não pode tocar. Quando você crucifica a sua carne e sua vida fica escondida em Deus, o inimigo não toca na sua vida mais. Você não tem mais brecha para que o inimigo venha tocar na sua vida. Porque sua vida está escondida em Deus. Tão bonito, né? Tão gostoso saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Mas para que Ele cuide de nós, a gente tem que obedecer a Ele. Não adianta, veja bem, você vai para a escola. Você vai na sua sala de aula. A sua professora começa a falar: olha, 1 mais 2 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Aí você não presta atenção. Ou você muitas vezes não dá ouvido à sua professora. Aí sua professora olha para você e pergunta: quanto que é 2 mais 2? Não sei. Mas a professora explicou quanto que é e mandou você fazer a lição.
E você não sabe porque você não prestou atenção. Tem muita gente que dentro da igreja está tampando o ouvido para não ouvir a voz de Deus. Mas é necessário ouvir a voz do Senhor. Quando Deus chamou Samuel, ele disse: Samuel, ele chamou ele por 3 vezes. Samuel pensou que era Eli que estava chamando. E a Bíblia diz que Samuel falou para o Senhor, falou para Eli, falou: você não me chamou? Ele falou: não, não foi eu não. Quando ele entendeu que era a voz de Deus, ele falou: vai dormir. Quando você ouvir a voz dele de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Aleluia. Então, irmão, não adianta nós tamparmos nossos ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Se Deus está falando com você, aprenda, obedeça. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida diante da palavra de Deus e diante dos olhos do Senhor. Não é verdade? Porque não adianta pensar, você esconde do homem, você pode esconder da mulher, mas a Bíblia fala que os olhos de Deus são como chama de fogo, ele contempla tudo e a todos. O Senhor está a me contemplar, está a te contemplar, está a nos ver, então é necessário que nós observamos e obedecemos aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Glória a Deus. Aqui no 1 Pedro 2, versículo 24, ele mesmo levou em seu pescoço, em seu corpo, ele mesmo levou em seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarado. Oh, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Deu para entender? A Bíblia fala que o Senhor Jesus deixou o céu, ele deixou o trono dele, ele tem um trono. O Senhor Jesus deixou a rua de ouro, que a Bíblia fala que lá no céu tem rua de ouro, de jaspe. Deixou de ser adorado pelos anjos, que os anjos não cessam de dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele deixou tudo para vir aqui na terra. E a Bíblia fala que ele foi gerado dentro de um ventre de uma mulher chamada Maria. O Espírito Santo se apoderou de Maria e ela teve um filho chamado Jesus. Jesus nasceu, cresceu, e a Bíblia fala que ele foi como homem. Fez muita cura, muito milagre. Chorou como homem, mas como Jesus enxugou as lágrimas de muita gente. Jesus, como homem, sentiu fome, mas como Jesus deu para alimentar multidões. Como homem, Jesus sentiu cansaço, mas como Jesus, ele sustentou, levantou muita gente. Ele, como homem, nesse mundo, Jesus morreu, mas como Jesus, como Deus, ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia! Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, que o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, deixou tudo e levou. A Bíblia fala que que cruz significa maldição. Jesus se fez maldito por nós. Ele levou na cruz do Calvário, ali naquele madeiro, morrendo por mim, por você, por nós todos, ele morrendo ali. Ele carregou todos os nossos pecados, porque precisava de um homem justo, precisava de uma pessoa pura, precisava de uma pessoa que não tinha pecado. Jesus olhou para Gideão, quem sabe, falou: esse vai, não deu. Jesus olhou para Abraão também, não, esse é justo, também não deu. Olhou para Noé, Noé é justo, também Noé não foi. Deus olhou e falou: não, esse vai salvar a humanidade. Olhou para Davi, segundo o coração dele, falou: não, Davi, segundo o meu coração, esse vai vencer, vai salvar a humanidade. Também Davi não foi. Deus agora falou assim: a única pessoa que eu posso contar é meu filho agora. Deus agora envia o filho dele, Jesus Cristo. Enviou para, sem pecado, como homem, sem falha, sem mancha, sem mácula. A Bíblia fala: como cordeiro ao matadouro Jesus foi. Carregou todos os nossos pecados sobre si, para que hoje eu e você não sofresse mais a condenação
que era outorgada, era sentença, né? Porque até então a chave estava na mão do adversário, Satanás. Mas Jesus tomou a chave da mão de Satanás. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Se você anda agora segundo a palavra de Deus, se você anda segundo o Evangelho do Senhor, nenhuma condenação há para você. Satanás ele não tem mais como acusá-lo. Satanás não tem mais como persegui-lo. Ou muitas vezes vencer você com as coisas dele. O pecado não reina mais em você. Você não é dominado pelo pecado mais. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Porque Jesus já levou todos os nossos pecados. Aí você me diz, mas eu não consigo vencer o pecado. Você consegue vencer, porque Jesus já venceu por você. Ah, mas eu não consigo largar isso, largar aquilo. Não, você consegue porque você não nasceu dessa forma. Jesus ele já fez pecado por mim e por você. Jesus com seu grande amor, ele levou todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e você não é mais escravo de Satanás. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo das pinturas, você não é mais escravo do Zé Pilintra, você não é mais escravo da pombagira, você não é mais escravo do inimigo, de Satanás, você não é mais escravo dele. Você agora é liberto, é livre. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade. Você tem que conhecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Você não é mais escravo do adversário. Você não é mais escravo do inimigo para viver nas garras dele, fazendo o que ele quer, o que ele acha melhor para você. Você não é mais capacho do inimigo. Você não é mais capacho de Satanás. A Bíblia fala que Jesus já sofreu por amor a mim e já sofreu por amor a você. Então diz a Bíblia, meus queridos amados irmãos, que Jesus se fez maldito. Como diz aqui no versículo 1 Pedro 2, versículo 24. E ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pela que suas feridas foste sarado. E agora temos comunhão à morte de Cristo. Romanos 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Romanos 8, versículo 36. Você não é servo do pecado, meu irmão. Você não precisa viver com ele. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Agora, por amor de Deus, amado irmão, nós fomos considerados, como está escrito: por amor de vós fomos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossas carnes mortais. Porque nós somos diferentes. Satanás, ele sabe que ele perdeu, ele não tem mais domínio, e ele, sabendo disso, meus irmãos, ele muitas vezes nos ameaça com suas artimanhas satânicas, mas você já não está mais no jugo do adversário, já não está no jugo do inimigo, porque agora você faz parte de servo e de serva do Senhor Jesus, como morto para o pecado e vivo para Deus. A Bíblia diz aqui no versículo, aleluia, no versículo 2 Coríntios 4, versículo 11, e assim nós que vivemos sempre entrega a morte por amor de Deus, de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossas carnes mortais. Gálatas 2, versículo 20, estou crucificado em Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, a mim mesmo entregou para mim. Gálatas 2, versículo 20, estou crucificado com Cristo,
já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você crucifica o seu velho homem, quando você obedece a Deus, quando você morre para o mundo, Cristo começa a viver em você. Aquele Jesus que um dia veio ao mundo como homem, andou nesse mundo, fez cura, libertações, rejeitou esse mundo, ele começa a viver na sua vida. Você começa a dar vazão para que Jesus ele começa a andar, a estar com você, a mostrar o seu poder na sua vida. Você passa a ser uma só pessoa em Cristo. Cristo vive em você, você está em Cristo, e assim você começa a ter uma vida diferente. Jesus começa a tomar conta de você, ele começa, como posso dizer, ele passa a usar a sua vida como espelho para ele. Ele começa a usar, a Bíblia fala assim, que o Espírito de Deus, a Bíblia fala assim que ele não deixaria órfão, mas ele mandaria um Espírito Consolador. E esse Espírito do Senhor Jesus, ele começa a estar do nosso lado, ele está conosco. Aleluia. E a Bíblia fala assim que o Espírito de Deus ele não habita onde há sujeira, onde há imundícia, onde há pecado. Se há pecado, Deus não habita. Para você andar com Jesus, para você estar com Cristo, você está, aleluia, morto para o pecado, crucificado o pecado, meus irmãos. Se tiver pecado, se tiver culpa em vós, não adianta, tem que estar morto para o pecado, diz a Bíblia. E diz aqui nos a Bíblia, Colossenses 2, versículo 20, se estás morto em Cristo, quando aos rudimentos do mundo, porque vós sujeitai ainda as ordenâncias, como se vivesse no mundo. Se você está morto, está agora vivo em Cristo e morto para o mundo, por que continuar sujeitando a ordenança do mundo, ao pecado, às vaidades? Se você está morto para o mundo, crucificou tudo no mundo, por que agora andar conforme o mundo quer? A ordenança, ao jugo de Satanás. Agora não, meus irmãos. Diz a Bíblia que nós agora somos uma nova criatura. Diz a Bíblia que nós somos uma nova pessoa. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo 2, versículo 11. Fiel é a palavra. Se já morreste com ele, também com ele viveremos. Oh, aleluia. Se nós morremos com ele, também com ele nós viveremos. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer na morte do justo. Por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Porque ele sabe que ele morreu pelo pecado. Jesus levou todas as nossas dores. E as pessoas que não se arrependem não reconhecem que Jesus morreu por ele. Não reconhecem que Jesus sofreu, que Jesus carregou tudo aquilo por amor de nós. As pessoas que não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, meus irmãos, e não se entrega a Deus de corpo e alma, e não se deixa Deus elevar na sua vida. A Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que Deus não tem prazer na morte dessa pessoa, porque Ele sabe que essa pessoa partindo naquele momento, aquela pessoa está indo para um buraco negro, está indo para um buraco onde não tem volta, está indo, essa alma está indo para o lago de fogo ardente. E Jesus não tem prazer na morte da pessoa que morre sem salvação. Mas a Bíblia fala que aqueles que sepultaram o seu pecado, morreram para o mundo, morreram para as coisas do mundo, sepultaram o seu pecado na cruz do Calvário, ali largaram, se encorajaram e se vestiram de vestes novas, e agora estão diante de Deus. A Bíblia fala que Deus se agrada, meus queridos e amados irmãos, por aquelas pessoas que se entregaram ao Senhor Jesus de corpo e alma e agora estão na presença do Senhor, porque eles estão agora servindo a Deus de corpo e alma. E a Bíblia fala que em João 14, versículo 1, versículo 11, se não me engano, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar.
E se eu for preparar-vos lugar, levarei para vós mesmo, para onde eu estiver, esteja vós também, diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer levar nós, meus amados irmãos, para onde eu e você estiver, aonde Ele estiver, Ele quer que nós estejamos do lado dEle. Porque esse é o prazer do Senhor Jesus, para que nós estejamos ao lado do Senhor, junto do Senhor, perto do Senhor, aleluia, morando com Ele. Foi para isso que Ele foi arrebatado ao céu, aleluia, na sua ressurreição, foi levado ao céu de glória, foi preparar-vos lugar para que eu e você possamos morar com Ele. Aqueles que rejeitaram, aqueles que morreram em Cristo, vão viver com Cristo, diz a palavra de Deus. Então, se você partir, a Bíblia fala que aquele que parte com Cristo, aleluia, eles vão para a glória, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que serão arrebatados, serão, aleluia, Jesus encontrar com o noivo nas alturas. Oh, maravilha do céu. A Bíblia fala sobre, aleluia, Jesus aqui, a disponibilidade incondicional para o serviço. Deus tem serviço traçado para cada determinado ser humano. A um Deus dá um talento, a outro Deus dá outro talento. Nós sabemos, meus irmãos, que o talento naquela época era como se fosse um talento que Deus dava. Não vamos dizer que era um dom, aleluia, mas eu quero te dizer para você que Deus disponibiliza incondicionalmente um para cada serviço. Deus, a Bíblia fala em Efésios 4, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus escolheu um para apóstolo, outro para profeta e outro para o pastor, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério. Deus chama cada um para um serviço, e a Bíblia fala que Deus chamou Noé para um serviço, Gênesis 6, versículo 22. Também Deus chamou Eliseu para um serviço, 1 Reis 19, versículo 20. Deus chamou Davi para um serviço, Salmos 40, versículo 8. Isaías foi chamado, a Bíblia fala que Isaías entrou no átrio do Senhor, Isaías 6, versículo 8. Cristo, aleluia, foi chamado, João 4,38, para uma grande obra. Paulo foi chamado por Deus, meus amados irmãos. E nós vemos, amados irmãos, que todos eles tiveram uma obediência. A Bíblia fala que Deus requer de mim, de você, algo especial. A regeneração nos dias das provas. Aleluia. Nós vemos que ali, 1 Samuel 3, versículo 18, então Samuel lhe contou tudo e nada lhe descobriu. Disse-lhe, é o Senhor, faça bem que pareceu aos seus olhos. 2 Samuel 12, versículo 23, mas agora que é morta, porque, aleluia, jejuaria eu, poderia eu fazê-la voltar, eu irei a ela, mas ela não voltaria para mim. Jó 1, versículo 21, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos pessoas aqui, irmãos, que obedeceram a Deus, como Eli, 1 Samuel, que nós lemos, disse, então Samuel lhe contou tudo, e não descobriu nada, e disse o Senhor, que parecia bem aos seus olhos. Davi, mas agora sei que é morta, porque jejuarei eu, poderia fazer voltar, eu irei a ela, mas ela não voltaria para mim, porque ele sabia que foi Deus que tinha tirado. Jó também disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Ele se contendeu, ele obedeceu, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, mesmo em meio à dificuldade. Mas ele sabia o Deus que ele servia, que nunca o abandonaria, que tudo que Deus estava fazendo ou acontecendo na vida dele era a permissão de Deus. O que Deus quer de mim, de você também, é que saiba você, meus irmãos, que nada acontece sem a permissão de Deus. Se você está morto para o mundo, se você está crucificado, seu pecado está obedecendo a Deus, sabe, meus irmãos, que a sua vida já não é guiada por você. Cristo está em você, Ele que conduz a sua vida. Medite nessa palavra, medite nessa mensagem, e com certeza Deus continuará te dando uma grande vitória, uma grande resposta.
Deus tem um plano traçado em nossas vidas. Nós somos criaturas, servos, filhos de Deus, eu e você. E a Bíblia fala, meus amados irmãos, que Jesus vai vir buscar esse povo, um povo que renunciou tudo para servir a Deus. Morreu para o mundo, para o pecado, e viveu para o Senhor. Que Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus ele possa falar mais forte ao vosso coração. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fica na paz. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, Pastor Claudio.